Marcelo, como você está? Tudo bem? Olá, Thalita, boa tarde. Estou caminhando como todo mundo, na expectativa de lançar no próximo sábado o meu livro sobre a tragédia da pandemia e ajudar no esforço de mobilização que eu acredito que seja necessário, que seja feito em prol da responsabilização de todos aqueles que praticaram os crimes e, muito particularmente, Thalita, nesse momento, poucas pessoas sabem, mas entre os dias 14 e 15 de agosto acontecerão as eleições dos conselhos regionais de medicina no Brasil inteiro, e essas disputas estão sendo estão sendo emudecidas dentro da categoria médica pela situação e muito menos conhecida da sociedade. E é o momento da gente chamar a responsabilidade, né, Thalita? Porque, no final das contas, a gente vê quem paga as consequências da falta de decência, da falta de respeito, da desonestidade Sim. profissional e ética. Então, eu queria agradecer o espaço, dar um super boa tarde a toda a turma do Bom para Todos, e é uma honra. Você me abrindo espaço, eu estaria aqui sempre, não há dúvida. É sempre super bem-vindo, Marcelo. Olha, o livro do Marcelo é Pandemia à Luz da Negação do Direito, Mortiocínio no Brasil, está sendo lançado pela Cotter Editorial e vai ter lançamento agora em Fortaleza, nesse próximo sábado, dia 5, às 9 horas da manhã. Daqui a pouco eu trago, inclusive, um endereço para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Você lembrou essa questão da eleição nos conselhos de medicina? Na minha memória, o conselho foi muito criticado na época da pandemia da Covid-19, inclusive, por se posicionar ao lado de Jair Bolsonaro. Foi isso, não foi, Marcelo? Tanto é, Thalita, que o presidente do Conselho Federal de Medicina é uma das pessoas que a CPI da Covid-19 pediu iniciamento. Né? É uma Sim. lista de umas 80 pessoas, com muitos militares, mas alguns médicos, né? Dentre eles o presidente do Conselho Federal de Medicina, aquela turma que tinha montado aquele ministério que era paralelo, gabinete paralelo, que defendia o negacionismo científico, que foi refratária à aquisição das vacinas, e é uma lista que começa com o ex-presidente do Brasil. Eu queria até, Thalita, se você me desse a oportunidade, só dizer aqui para quem nos escuta, quem nos assiste. Primeiro indiciamento. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, artigo 267, parágrafo 1º, epidemia com resultado morte, artigo 268, caput, infração de medida sanitária preventiva, artigo 283, charlatanismo, artigo 286, incitação ao crime, artigo 298, falsificação de documento particular, artigo 315, emprego irregular de verbas públicas, artigo 319, prevaricação, só do Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 1d, h e k e parágrafo 2b e g, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos humanos do Tratado de Roma, que é o Tribunal Penal Internacional, e artigo 7º, item 9, violação de direito social, e 9, item 7, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo, crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Isso aqui, Thalita, é só o Bolsonaro, de uma lista de muitas pessoas, e só da pandemia. Porque, além de enfrentar a pandemia, a gente teve que enfrentar uma praticamente associação, isso está dito por diversas pessoas que participaram da CPI da Covid, do governo passado com o vírus, né? E, além de tudo, num dado momento, ameaçando concretamente com a ruptura do processo democrático. Ou seja, nós fomos triturados de forma absolutamente explícita, Thalita, e em nome de mais de 700 mil vidas, das quais em torno de 500 mil, segundo os especialistas, poderiam ter sobrevivido se não fosse o negacionismo, e em nome de tantos milhares de órfãos e de órfãos, de pais e mães, em nome de todos aqueles e aquelas que continuam sofrendo as sequelas da doença, que a gente nem sabe se tem, porque a doença ainda é desconhecida, em nome de todos os profissionais de saúde que foram para a linha de frente, todas as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil que não tiveram a oportunidade que a gente teve de ficar no lar tentando escapar dessa pandemia, a gente tem que dizer isso, Thalita. A gente tem que cobrar, porque eu percebo que
o Bolsonaro e essa turma do governo anterior que fez o que fez, eles jogam com algumas hipóteses. A primeira delas era a certeza absoluta da vitória eleitoral. A segunda delas era a certeza do êxito de um golpe de Estado. E a última é jogar no tempo. Então, se não houver criminalização, daqui a pouco esses crimes começam a prescrever. E nós não temos o direito de deixar isso acontecer. Há muita coisa no Brasil acontecendo e muita coisa com justificativa tira o foco. Mas, Thalita, a gente precisa entender que num dado momento da história da humanidade, o Brasil foi um risco de contágio para a América do Sul inteiro. É um risco porque o presidente, em primeiro momento, negou a gravidade da pandemia, depois ele enfrentou membros dentro do próprio governo que, como médicos, se colocaram a favor do enfrentamento por uma questão médica mesmo, que foi o caso do Mandetta, depois o Tais, que usou a máscara, o Bolsonaro era contra a máscara, ele aglomerava, até que ele colocou um general que é responsável por tocar aquela monte de coisas que resultaram só na gestão dele, o Pazuello, 300 mil mortes, Thalita. O Bolsonaro retardou a compra da vacina, o Bolsonaro saiu de um consórcio internacional que poderia ter trazido as primeiras vacinas lá de Oxford aqui para o Brasil, ele desacreditou o Instituto Butantan, ele desacreditou a Fiocruz, quer dizer, ele não só foi contra, ele não só foi negacionista, como ele ajudou e muito a que toda essa tragédia acontecesse no Brasil. Então, assim, não é um livro, não foi um livro que eu gostei de ter escrito, mas foi um livro necessário. E como a gente estava nesse enfrentamento, era a forma que eu participava da linha de frente, era acompanhando os fatos, o que eu fiz foi, num dado momento, reunir todo aquele conteúdo, inclusive jurídico, porque a BJD já tinha entrado com a representação no Tribunal Internacional lá atrás, no dia em março, porque a gente sabia que em março de 2020, que a pandemia, desde de dezembro do ano anterior, que a pandemia ia chegar no Brasil no final de fevereiro, no começo de março, porque ela é matemática, ela saiu da China, ela foi para a Espanha, foi para a França, foi para não sei o quê, e ela ia chegar, e o Bolsonaro disse logo que não era grave e que providência nenhuma não tomaria. Foi contra o auxílio emergencial, depois dos R$300, e foi um governo que durante a pandemia começou com o negacionismo, e até os últimos dias. Aí agora já não entrou mais no livro, porque eu defendi o pós-doutorado, porque eu decidi, não, eu estou aqui na linha de frente divulgando, então vou pegar esse conteúdo e vou me matricular logo num pós-doutorado e vou fazer essa denúncia internacional. Foi o que eu fiz na Universidade de Salamanca, só que foi em julho do ano passado, eu atualizei até 31 de dezembro, quando a gente já tinha uma ministra nova anunciada, um comprometimento de um novo governo com as estratégias de vacinação, e aquele relatório que dizia que o Brasil tinha, por força dessa empreitada contra a vacina, piorado todos os seus índices de vacinação de crianças de 0 a 3 anos, inclusive com doenças voltando a acontecer por medo da vacina. E este governo passado terminou, agora mesmo não entrou no livro, aí apareceu a história do cartão de vacina fraudado, até o final de dezembro ele disse que não ia vacinar a filha dele, ou seja, Thalita, é muito crime para uma pessoa só, é muita dor passada, não é só por falta de empatia, os estudos e os depoimentos dizem que foi uma estratégia pensada de necropolítica, você sabe que quem sofre mais é quem está na base da pirâmide social, é o preto, é o indígena, é o quilombola, é a pessoa em situação de rua, é o LGBTQIA+, é a mulher que já sofre a violência sexual, aquele grupo de pessoas que foi rejeitada ou é colocada em segundo plano historicamente pelo Estado, e que o Silvio Almeida, quando assumiu os direitos humanos, o Ministério, disse, olha, vocês são importantes e vocês existem e são importantes para nós. Pois é, este público, que é o povo mais sofrido, a gente tem esse dever de fazer essa discussão, que também foi o povo que apostou nas últimas eleições numa mudança. E graças a Deus a gente tem a possibilidade de, pelo menos, ter a tranquilidade de que aquilo que precisa ser feito está sendo feito. Você não se requeria nada mais do que o óbvio. Já pensou, Thalita? Eu discuti
sobre o direito universal à saúde no Brasil, que coisa mais básica no campo jurídico. Porém, eu tive que escrever sobre isso para explicar para aquela turma lá de fora que os números do Brasil, que eram alarmantes, eles existiam, mas não era só por força da pandemia, não. Houve uma força motora ao lado do vírus, que as consequências ainda durarão. Bom, eu acho que a gente nunca vai se livrar disso, né? E aí está havendo essas eleições, Brasil todo, e aí a responsabilidade de médicas e médicos e não médicos, porque essa discussão é sua também, como jornalista minha, deixou muito a tempo esse espectro aí da corporação médica. Você citou esses processos aos quais Jair Bolsonaro responde. A gente tem um no Supremo Tribunal Federal, né? Bolsonaro é processado por ter sido omisso na gestão da pandemia da Covid-19 enquanto presidente. E esse processo, inclusive, trazendo para o noticiário do dia, ele tem relatoria com Cristiano Zanin, que toma posse hoje como ministro do Supremo, né? Qual a sua expectativa em relação a essa discussão ali no STF? Eu acho, Thalita, a minha expectativa é que o ministro Cristiano Zanin, faça aquilo que ele precisa fazer, que é realizar a justiça. E eu tenho a convicção, pelo que eu tenho acompanhado, da postura do STF desde o princípio da pandemia, que há um consenso, quase um consenso, de que houve o governo brasileiro não agiu da forma adequada, não vou nem dizer que capturou, porque eu acho que, inclusive, quis se beneficiar em dados momentos com venda de cloroquina, de ivermectina, com superfaturamento de vacina, com atravessadores que buscavam vacinas indianas. Então, assim, houve uma rede de corrupção também. E o Cristiano Zanin, eu acho que tem o dever, assim como os outros ministros, de apurar isso com responsabilidade. Importante dizer, Thalita, que foi durante o processo da pandemia que a discussão deixou de ser médica e passou a ser jurídica. É aí onde eu entro. Porque essa discussão era médica, né? Era simplesmente para ter tomado as medidas de precaução, desenvolvido uma vacina e deixado o sistema acontecer, porque a gente tem um padrão de capacidade de vacinação já testado e aprovado desde a década de 50. Você viu que no dia que a Covaxin saiu aí em São Paulo, o governador do Ceará foi buscar aquela parte que foi distribuída ao Estado, no outro dia já estava sendo aplicada no braço daquela pessoa que estava trabalhando com a saúde no enfrentamento lá no interior do Estado. Então a gente tinha capacidade, mas isso foi negligenciado. Aí o Supremo Tribunal Federal teve que determinar que estados e municípios podiam disciplinar sobre o tema, determinando o isolamento social. O Supremo Tribunal Federal depois teve que falar sobre a máscara, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir sobre o auxílio emergencial, o Supremo Tribunal Federal ele teve que dar uma série de medidas, e eu acho que já está consolidada, sabe, Thalita? E depois com aquele relatório fulminante da CPI, que mostra a radiografia da catástrofe, que superou e muito o que a gente pensava que estava acontecendo. A gente não sabia do gabinete paralelo, a gente não sabia da estruturação da rede de disseminação de fake news. E veja que são todas as mesmas pessoas, Thalita. Aqui no Ceará, inclusive, a gente tem uma disputa muito importante, muito pessoalizada, porque foi aqui no Ceará que os médicos cubanos foram chamados de escravos, né? Foi daqui do Ceará, uma dessas pessoas desse grupo, que foi se tornar a capitã cloroquina, que está indiciada, que tentou passar aquele aplicativo Tratikov, que receitava já ivermectina e cloroquina para todo mundo. Então aqui o Ceará, infelizmente, contribuiu de forma negativa à disputa política. Tem um deputado daqui do Ceará que acompanhou o Bolsonaro para aglomerar, fazendo chacota de todo mundo no interior. É uma disputa que a gente tem isso de forma muito particular, porque essas mesmas pessoas são aquelas que lutaram pelo golpe contra Dilma, que lutaram pelo martírio do presidente Lula,
que foram contra que foram lá os mais médicos, depois apoiaram o Bolsonaro, que estiveram do lado do negacionismo, que apoiaram a intervenção militar e que estão escondidas por trás de fake news, ódio, brutalidade, violência. São os mesmos personagens em momentos diferentes, porém agindo com a mesma contundência de perversidade. E a justiça, eu acho que já percebeu isso. E o Cristiano Zanin nem se fala, porque é um homem sério de um lidar íntegro que a gente conhece, eu acho que só tem a somar. Mas a questão da pandemia é a questão, sabe o que, Thalita? De chegar ao momento de fato essas pessoas responderem. Isso vai acontecer. Olha, não sou eu que estou dizendo, foi o vice-governador do estado do Amazonas que falou que Manaus tinha sido utilizado como laboratório de teste de imunização de rebanho, né? E deu aquela crise de falta de oxigênio, e a gente teve que ser amparado até pela Venezuela, com toda a dificuldade econômica que o país atravessa, porque aquilo ali um escândalo, né? E muita gente não está aqui para dizer isso, Thalita. A gente segue nessa expectativa que justiça seja feita, de fato. E é muito bom você lembrar aqui pra gente o que foi a pandemia, porque às vezes eu sinto que é ficção científica quando você diz que a gente teve uma pessoa criando um aplicativo Tratikov para receitar cloroquina e ivermectina para quem estava com Covid. Parece ficção científica, mas não, isso aconteceu aqui no Brasil. É um absurdo e a gente tem que falar. Deixa eu dar um endereço para as pessoas. O lançamento do livro acontece em Fortaleza, sábado agora, dia 5, às 9 da manhã, na Associação Cearense de Imprensa, que fica na rua Floriano Peixoto 735, no centro de Fortaleza. Mais uma vez, na Associação Cearense de Imprensa, tá bom, pessoal? A Cotter, você entra no cotter.com.br, o site está aqui na tela para vocês acessarem e terem acesso, de fato, ao livro Morticínio no Brasil. Tá aí, olha, lançamento em Fortaleza, na Associação Cearense de Imprensa, Rua Floriano Peixoto, 735.